Olá, aqui quem está falando é Cláudio Trindade, aqui de Belo Horizonte. Eu resolvi gravar esse vídeo depois de fazer uma revisão sobre o conteúdo que estava disponível na internet sobre essa cirurgia do implante estenopeico. E eu cheguei à seguinte conclusão: esse conteúdo ou ele era muito avançado, muito aprofundado, voltado mais para o público médico, e com isso a informação ficava muito difícil de ser analisada por parte dos pacientes, ou então tinha um outro grupo de vídeos e textos que eram muito superficiais, só tocando o assunto de maneira muito superficial. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para ser um esclarecimento para os pacientes sobre as principais dúvidas relacionadas a essa cirurgia, e num formato parecido com o formato que eu assumo dentro do consultório, o tipo de conversa que eu tenho, as dúvidas que eu percebo dos pacientes e como que a gente esclarece isso. Então, vai ser um bate-papo nesse formato, mais direcionado para o entendimento dos pacientes. E apesar desse tipo de tratamento ser indicado em alguns distúrbios da córnea, nesse vídeo eu vou restringir ao tratamento do ceratocone, que é uma das principais indicações desse tipo de tratamento, apesar de não ser a única. Então, eu gostaria de começar primeiro falando um pouco sobre as indicações. Eu escuto muita pergunta: será que esse tratamento, será que eu sou um bom candidato para esse tipo de cirurgia? E o que eu posso dizer é o seguinte: esse tratamento, ele funciona bem, ele é eficiente para um grupo muito seleto de pacientes com ceratocone. Não é para todo paciente que tem ceratocone. Ao longo desse vídeo, eu vou explicar a lógica dessa cirurgia, o que está envolvido nessa cirurgia, e com isso vai dar para ter uma noção se as características do meu problema, será que eles faz sentido a gente pensar nesse procedimento ou não. Mas o que também eu preciso transmitir é que é uma decisão que envolve muitas variáveis. Então, também não tem tanta expectativa que saia aqui com uma resposta: ah, não, isso é para mim, isso não é para mim. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o que é essa cirurgia. Na verdade, essa cirurgia ela envolve duas etapas. E qual que é a primeira etapa? Na primeira etapa, a gente faz uma cirurgia de extração do cristalino. O que é o cristalino? A gente tem duas lentes no olho, a córnea, que é essa lente externa, e o cristalino, que é essa lente interna. E essa primeira etapa da cirurgia, ela envolve a extração do cristalino e substituição por um cristalino artificial, uma lente intraocular. Tem alguns modelos aqui de lentes intraoculares, isso aqui são só representações, né, com o tamanho aumentado, só para mostrar aqui que existem modelos diferentes de lentes intraoculares, e nessa primeira etapa a gente implanta uma lente intraocular dentro do olho. E a segunda etapa dessa cirurgia, que é a etapa que envolve esse implante estenopeico, a gente faz a implantação desse filtro estenopeico na frente dessa lente, que foi previamente implantada dentro do olho. Então, na maior parte das vezes, a gente faz essas duas etapas juntas, no mesmo procedimento cirúrgico, mas nem sempre. Em alguns casos, a gente pode ter a expectativa de ter uma resposta muito favorável, um resultado muito interessante apenas com a primeira etapa. E por que a troca do cristalino por uma lente artificial pode ajudar os pacientes com ceratocone? Pode ajudar pelo seguinte motivo: a gente sabe que à medida que o ceratocone vai progredindo, a córnea vai ficando mais curva, e com isso a gente vai adicionando grau à córnea. A córnea normal, ela tem em torno de 45 graus. E à medida que o ceratocone vai progredindo, essa córnea vai ficando com mais grau, vai ficando com um poder refracional aumentado. Então, é comum a gente ver pacientes com córneas de 50 dioptria, 50 graus, 60 graus, 65 graus. E a lógica da extração do cristalino e substituição por uma lente artificial é que a gente consegue substituir o cristalino, que normalmente tem em torno de 20 graus, por uma lente intraocular com poder reduzido. Então, a gente pode implantar uma lente com 5 graus, 6 graus,
E essa substituição vai compensar esse excesso de grau na córnea. Esse excesso de grau da córnea geralmente causa uma miopia, muitas vezes muito alta. Então, por isso que é comum o paciente com ceratocone apresentar uma miopia muito alta, que à medida que a córnea vai ficando mais curva, vai aumentando o grau do olho. E essa troca do cristalino por uma lente intraocular de poder reduzido, ela vai beneficiar esses pacientes. Essa primeira etapa, não fui eu que propus, não sou eu que estou propondo isso. Isso é um tratamento que já foi estabelecido para o ceratocone. Apesar de ser pouco falado, essa é uma técnica já existente, essa primeira etapa da troca do cristalino por uma lente intraocular. Eu estou colocando aqui uma imagem aqui de alguns trabalhos que mostram justamente isso, apenas a troca do cristalino como um método de tratamento para o ceratocone. Eu vou incluir aqui também embaixo, na descrição desse vídeo, um link para quem quiser se aprofundar no assunto, para quem quiser ler esses trabalhos. É uma leitura mais difícil, mas eu acho que é importante a gente colocar aqui. Então é importante a gente contextualizar essa cirurgia do implante estenopeico. Na verdade, essa segunda etapa, a etapa do implante estenopeico, é um complemento para uma primeira etapa, que essa primeira etapa já é útil no tratamento. Em alguns casos, ela é suficiente para reabilitar esses pacientes. Essa segunda etapa vai somar. É um casamento entre duas etapas e é justamente esse casamento que vai permitir uma melhora muito grande. Esse complemento do filtro estenopeico é um complemento muito expressivo, ele eleva muito o nível do resultado da primeira etapa. Agora, a primeira etapa é fundamental também. E as duas etapas têm que ser feitas de maneira muito bem pensada e conjugada para o resultado final ser favorável. Um ponto muito importante que auxilia nessa decisão de fazer os dois procedimentos juntos ou separados é o diâmetro pupilar. Então, essa é uma avaliação importante que a gente faz antes de qualquer cirurgia, é ver como que é o comportamento da pupila. A pupila é essa abertura natural que a gente tem na íris, e ela tem a capacidade de bloquear as imperfeições da córnea. Então, em pacientes que têm pupilas com diâmetro maiores, essas imperfeições entram mais dentro do olho e se manifestam mais. Ao passo que nos pacientes que têm a pupila com diâmetro pequeno, a pupila é capaz de bloquear um pouco essas imperfeições e filtrar essas irregularidades da córnea. Por isso que é comum a gente encontrar dois pacientes com ceratocones parecidos, de mesma intensidade, sendo que um paciente está mais incomodado ou tem mais sintomas do que o outro. Quando a gente vai examinar, geralmente a resposta é no diâmetro da pupila. Os pacientes com pupilas maiores, eles se incomodam mais. E esse é um dos critérios que a gente usa para indicar essa cirurgia, é o diâmetro da pupila. Quanto maior o diâmetro da pupila, maior benefício esse paciente vai ter da implantação desse filtro estenopeico, que faz o papel justamente de diminuir bastante a entrada da luz. Com isso, é de se esperar uma discreta redução da luminosidade, comparando um olho com o outro, depois de uma eventual cirurgia. É comum notar um leve escurecimento no olho operado. Porém, essa restrição da entrada de luz, ela tem o ganho secundário de organizar a entrada da luz. Então, no olho com a pupila muito grande, apesar de estar entrando muita luz, essa luz está entrando de maneira muito desordenada, muito anárquica. Com isso, a visão fica borrada, ele não aproveita essa entrada de luz. Então, por isso que faz sentido, a partir do momento que a gente diminui a abertura da pupila, apesar de reduzir a luminosidade, a luz está sendo melhor aproveitada. Esse é um ponto importante também que gera dúvida. Eu vou voltar também no assunto dessa primeira etapa mais para frente, quando a gente for discutir os riscos dessa cirurgia. Quando a gente já esclarece essa lógica da cirurgia, a gente já consegue ver um pouco quais são os candidatos para essa cirurgia. E a gente sabe que o ceratocone é uma doença progressiva, que geralmente começa na adolescência e vai progredindo até em torno dos 30 anos. Geralmente, depois da terceira década de vida, a gente observa uma estagnação dessa progressão. E para essa cirurgia funcionar, essa combinação dessas duas etapas, é fundamental que o ceratocone esteja estável. Então, nesse momento, a gente começa a ver a importância dos outros tratamentos para o ceratocone, por exemplo, o crosslinking. O crosslinking é uma cirurgia muito interessante para a gente estabilizar a doença, ela é capaz de enrijecer, de endurecer a córnea,
um pouco e, com isso, estabiliza a doença. Nos casos que a gente percebe que a doença está em progressão, a gente tem que primeiro resolver essa progressão. E isso a gente consegue aliando, primeiro, o tratamento para alergia ocular, que é muito importante. A gente sabe que a coceira, que o ato de levar a mão no olho é o principal fator de risco para o surgimento do ceratocone. Então, muitas vezes, a gente dá muita ênfase no tratamento dessa alergia ocular e também, muitas vezes, a gente opta por fazer um crosslinking para estabilizar a doença, para aí sim pensar num tratamento para reabilitar, para deixar a visão melhor. Outro ponto também que é muito importante é a gente salientar a importância das lentes de contato. As lentes de contato, a maior parte das vezes, elas são detestadas pelos pacientes. Muitas vezes já tiveram experiências horríveis com lente de contato, já tentaram vários modelos diferentes, já investiram muito tempo, muito dinheiro em lente de contato e foi muito desconforto, sem muito sucesso. É importante a gente lembrar que quando uma lente de contato se encaixa bem, rígida, uma lente rígida, se encaixa bem na superfície do olho, não é para ter tanto desconforto, é para ser uma situação confortável. E muitas vezes a gente consegue isso, nem sempre. Em alguns casos a gente não consegue. Às vezes a gente consegue isso com um modelo de lente simples, sem ser uma lente muito nova ou inovadora ou recente. E em alguns casos a gente precisa de modelos mais avançados, mais sofisticados para a gente conseguir isso. E muitas vezes a gente tenta todos os modelos e não chega a lugar nenhum. A gente chega à conclusão que a lente de contato não vai funcionar bem. Agora, a lente de contato ela precisa ser vista como um aliado para quem tem ceratocone e não como um vilão. A gente tem que esgotar essas tentativas antes de pensar em qualquer procedimento cirúrgico. E aqui no IOCT a gente tem um departamento de lente de contato muito bem formado, com todos os recursos necessários aí para a gente tentar acertar uma lente de contato. E muitas vezes o caminho que a gente escolhe é esse. A lente funciona bem e a gente vai continuar com lente de contato. A gente tem que lembrar que a lente de contato é uma superfície perfeita, oticamente perfeita. E quando a gente coloca em cima da superfície do olho que é imperfeita, é como se a gente devolvesse uma córnea normal para o olho. Então, ela dá um grau de nitidez que nenhuma cirurgia, na verdade, vai ser capaz de proporcionar. Então, a gente tem que insistir na lente de contato. Então, a gente já falou dois pontos importantes aqui na consideração de indicação. É como que está a relação do paciente com lente de contato e como que está a progressão da doença. E, com isso, a gente já tende a excluir esses pacientes mais novos, onde a doença ainda, na maior parte das vezes, está em progressão. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os riscos dessa cirurgia. Outra pergunta que eu recebo, é uma tecnologia nova, isso está começando agora, como que isso vai estar dentro do meu olho daqui 40 anos, 50 anos, enfim, quais são os riscos envolvidos? E o que eu posso dizer é que os riscos dessa cirurgia, eles estão muito mais relacionados a essa primeira etapa da troca do cristalino do que propriamente a segunda etapa, que envolve o filtro estenopeico. E apesar desse filtro estenopeico ser um implante novo, uma coisa que foi introduzida recentemente, ele está sustentado, esse princípio, essa abordagem está sustentada por princípios muito bem estabelecidos. Então, a gente está trabalhando ali num terreno conhecido. E qual terreno que é esse? É o terreno da cirurgia de catarata, que é uma cirurgia que é muito realizada em todo o mundo, extremamente segura e que envolve esse tipo de implante intraocular. Então, as lentes intraoculares que são utilizadas na cirurgia de catarata são muito conhecidas e a gente sabe qual que é o comportamento delas dentro do olho. E esse implante estenopeico nada mais é que um implante intraocular, fabricado do mesmo material que as lentes intraoculares. Apesar de ser preto, é um acrílico hidrofóbico, que é exatamente o mesmo acrílico que é presente nas lentes intraoculares. Então, o cirurgião ele tem um conhecimento estabelecido sobre essa área que a gente está abordando. E esse que talvez tenha sido o apelo mais interessante dessa abordagem, que os cirurgiões, a comunidade oftalmológica, não vê isso como uma ideia mirabolante, algo completamente diferente. Aquilo ali faz parte do dia a dia do cirurgião. Mas
é fundamental a gente esclarecer quais são os riscos dessa primeira etapa, principalmente, a etapa da substituição do cristalino por uma lente intraocular, que é exatamente uma cirurgia de catarata. Na cirurgia de catarata, a gente extrai esse cristalino que se encontra opaco e substitui por uma lente intraocular. E essa cirurgia, apesar de ser extremamente segura, ela envolve alguns riscos. Eu gostaria de tocar aqui no assunto do risco do descolamento de retina. O descolamento de retina é um problema sério que precisa de tratamento imediato, tratamento muitas vezes cirúrgico, e a gente sabe que qualquer cirurgia de catarata aumenta discretamente o risco de o paciente evoluir com um descolamento de retina em algum momento da vida. Não durante a cirurgia, não durante os primeiros dias, e sim em algum momento esse paciente vai ter um risco aumentado para desenvolver um descolamento de retina. Existem alguns fatores de risco para o descolamento de retina e eu gostaria de tocar aqui em alguns deles. A gente sabe que o principal fator de risco para o descolamento de retina é o comprimento do olho alongado. Os olhos nem sempre têm as mesmas dimensões e tem olhos que são mais longos, geralmente são os olhos míopes. E esse comprimento do olho, esse diâmetro axial do olho, ele é medido em todo paciente e a gente com isso consegue ter uma estimativa se esse paciente tem algum risco aumentado ou não para um descolamento de retina. Além disso, no interior do olho a gente tem uma gelatina que preenche essa cavidade, que se chama vítreo. Esse vítreo ele tem uma consistência de clara de ovo e essa consistência varia ao longo dos anos, ao longo da vida, ele vai mudando de consistência. E a gente sabe que essa consistência do vítreo, algumas características do vítreo favorecem mais um descolamento de retina do que outro. Além disso, existem algumas degenerações da retina, geralmente na periferia da retina, que favorecem um descolamento de retina. Então é importante a gente estudar a retina para ver se tem algum fator de risco. Por isso que é fundamental, quando a gente vai pensar em uma cirurgia de catarata ou uma cirurgia no cristalino, qualquer que seja, que a gente tenha o apoio de um colega oftalmologista que atue na área de retina e vítreo. Muitas vezes é fundamental que esse cirurgião de retina examine a retina antes de uma cirurgia para tentar detectar algum desses fatores de risco que a gente está falando, justamente para a gente selecionar os pacientes que têm maior fator de risco e os que têm menor de fator de risco. Os que têm maior fator de risco, a gente vai precisar pesar mais o benefício. E todo paciente, a decisão de uma cirurgia, ela envolve uma balança ali entre o risco e o benefício. E esse é um ponto importante, é como que é o estado da retina, qual o risco de descolamento de retina. A gente sabe que a idade mais baixa também esses pacientes têm um risco maior de ter descolamento de retina. Enfim, eu também estou colocando aqui alguns artigos sobre esse assunto. Esse assunto ele é extremamente falado. Descolamento de retina em cirurgia de catarata, fatores de risco. E estou acrescentando também um trabalho aqui sobre descolamento de retina em cirurgia de catarata infantil. E é justamente esse grupo de risco da criança, justamente pela idade muito baixa, que na teoria é o grupo com maior fator de risco, ele vai apresentar isso aqui. E o que a gente sabe é que o descolamento de retina ele é muito raro na cirurgia de catarata, mas é fundamental a gente fazer essa leitura antes de qualquer cirurgia, para ir protegido para esse tipo de coisa. Outro ponto importante também é que quando a gente coloca esse implante estenopeico, o exame da retina depois da cirurgia, ele se torna mais difícil, não inviável, mas ele exige aparelhos específicos, exige uma técnica diferente por parte do examinador. Então, depois eu vou criar um outro vídeo mais sobre como examinar a retina depois da cirurgia com esse implante estenopeico. Mas é importante também essa informação. Então, a decisão por uma cirurgia é uma decisão que exige um critério muito grande, uma avaliação muito grande da balança do risco e do benefício. E a gente só vai conseguir chegar a uma conclusão depois de um tempo dentro do consultório, uma conversa mais prolongada, um exame muito
muito detalhado de todas essas características que eu estou falando: idade, comprimento do olho, diâmetro da pupila, condição da córnea, cirurgias prévias, como que está o outro olho, a vivência com lente de contato, como que é. São todas essas condições que, que a gente vai ter que analisar antes de indicar uma cirurgia. Não é uma coisa pontual, rápida de se decidir. E a gente vai pesar qual que é o risco e o benefício. E geralmente a gente indica essa cirurgia para quem de fato está em apuros, para quem está com muita dificuldade e que tem que, de certa forma, correr algum risco para conseguir algum benefício. A gente tem que lembrar dos riscos dos outros procedimentos que a gente está conversando. Muitas vezes são pacientes que já receberam indicações de transplante de córnea. E o transplante de córnea também tem alguns riscos envolvidos. Eu gostaria até de colocar aqui ao lado, foi um e-mail que eu recebi que eu achei assim, perfeito, justamente porque foi exatamente no ponto. É um e-mail de um cirurgião lá de Abu Dhabi, dessa Cleveland Clinic, que é uma filial de uma clínica muito grande dos Estados Unidos, e eles abriram essa clínica lá nos Emirados Árabes. E esse cirurgião americano que pratica lá em Abu Dhabi, ele me mandou esse e-mail. Ele já tinha feito algumas cirurgias usando a Extra Focus, esse implante estenopeico, em pacientes que já haviam feito essa primeira etapa da cirurgia, da extração do cristalino, com resultados muito animadores. E agora ele estava vendo os pacientes com ceratocone, com indicação de transplante de córnea e cogitando justamente essa proposta que a gente faz. Será que faz sentido fazer a extração do cristalino e a implantação dessa lente, ao invés de se pensar num transplante de córnea? Para ele, parece muito mais seguro e preciso fazer essa técnica que a gente está propondo. E que eu assino embaixo, em casos selecionados. Tem alguns casos que a saída seria mesmo pensar em um transplante de córnea. Enfim, é uma decisão que são várias variáveis que estão em jogo aqui, que a gente tem que pensar com muita cautela, caso a caso. Outro ponto importante também é que muitas vezes as córneas, nos ceratocones extremamente avançado, a córnea começa a perder transparência, ou a córnea também já tem uma qualidade óptica muito ruim. Em alguns desses casos, a gente precisa optar por fazer um transplante de córnea. E se por um acaso você já recebeu uma indicação de transplante de córnea, o que eu posso afirmar é que, na maior parte das vezes, quando o transplante de córnea ele é bem indicado e o cirurgião tem muita experiência e a cirurgia é feita em ambiente apropriado, com instrumental apropriado, os resultados são excelentes e resolve o problema. Então, em alguns casos, o caminho é esse, é pensar em transplante de córnea. E os resultados são muito bons também. Obviamente, é uma cirurgia mais complexa, que envolve mais cautela por parte do paciente, por parte do cirurgião. O paciente vai ter que ter mais disciplina na recuperação, vai dedicar um tempo maior da vida ali para a recuperação, mas que muitas vezes é o caminho mais indicado. E a gente precisa lembrar disso. Enfim, é muita informação, mas eu queria mostrar o que está por trás do nosso raciocínio quando a gente recebe um paciente com ceratocone. Aqui no IOCT, a gente tem uma estrutura apropriada para lidar com todas essas cirurgias do ceratocone, todos os tratamentos, lente de contato, muitas vezes óculos, muitas vezes os pacientes com ceratocones moderados, não apenas os iniciais, até os ceratocones moderados, eles podem se beneficiar muito apenas com o ajuste de óculos. E eu escuto muito, já me falaram que óculos não resolve, e a gente consegue acertar. Enfim, já temos as condições para fazer um tratamento não apenas do ceratocone, mas como todas as doenças dos olhos, e estamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida. Um grande abraço.